Voltamos agora com o nosso Vida Melhor e, como eu te adiantei, a gente vai falar sobre um assunto que muita gente pediu. E é um assunto que toca sempre o meu coração porque eu fico me colocando no seu lugar. Você que está passando por um momento de luto, dificuldade de aceitar a perda, de entender. É tanta dor, né? É tanto vazio, é tanta saudade. Eu sempre falo para as meninas que conversam comigo que a gente tem que focar na eternidade e pensar que é um até breve, a vida passa rápido, daqui a pouco a gente se encontra. Mas existe uma psicóloga especializada nesse assunto que traz pra gente um novo olhar que eu tenho certeza que pode te ajudar bastante. Ela é doutora em Psicologia Clínica pela PUC, cofundadora do Instituto de Psicologia 4 Estações, especializado em situações de perdas e luto. Gabriela Caselato, seja muito bem-vinda. Obrigada, Prazer Cláudia. recebê-la, Prazer viu? é meu, viu? E poder falar desse assunto, né? É muito importante, né, Cláudia? Que é um momento muito difícil mesmo. Muito difícil. Mas o que eu percebo é que algumas, eu digo algumas porque as mulheres abrem mais o coração para mim, mas tem homens também assistindo que estão passando por esse momento de dor. Ficam muito tempo, né? Isso vai sendo arrastado vida fora. E fica muito tempo justamente porque a gente não fala sobre o assunto. Então a gente entende. Quem passa sente que o que está sentindo não é adequado, que vai incomodar o outro, né? Que vai deixar as outras pessoas tristes. E as pessoas começam a se inibir no seu próprio sofrimento. E isso não ajuda. Né? É importante falar, então? Para quem precisa falar, é importante falar. Você mesma mencionou que tem algumas, né, os homens, por exemplo, muitas vezes eles não querem falar. A gente costuma dizer que os homens gostam mais de fazer. Então, frente a um sofrimento, eles saem trabalhando, eles saem fazendo coisas. E isso é um jeito, de alguma forma, lidar com a dor. Mas é um jeito de lidar com a dor, né? Não tem um jeito certo, não tem uma regra. Agora, para quem precisa falar, é importante ter um lugar para falar. Hoje, os consultórios de psicologia estão virando lugares onde as pessoas vão para falar daquilo que elas não conseguem falar na sua comunidade, ao seu redor. E isso é delicado, né, Cláudia? Sim, na verdade, eu sempre desafio aqui a turma a abrir espaço na agenda, na casa, na rotina, para ter amigos, né? Aliás, gente, hoje é dia do abraço. Um bom motivo para você abraçar as pessoas e se dar a oportunidade de ser abraçado também. Sim. Porque muitas vezes a gente se isola, porque a gente escolhe se isolar, né? É, porque a gente entende que se falar da dor também, essa dor vai aumentar. Né? Dificilmente isso vai acontecer. O luto é um processo normal, né? A gente vive isso porque a gente se vincula a alguém, a gente ama alguém e esse alguém tem um papel na nossa vida. Então, quando a gente perde algo, a gente reage instintivamente a essa perda. E dentre as reações, tem os sentimentos de angústia, de tristeza, de medo, às vezes de alívio, quando se trata, por exemplo, de uma perda que é subsequente a um sofrimento muito longo de quem se foi. E a gente sente culpa de sentir alívio, né? Então, os sentimentos em torno do luto, eles podem ser um pouco conturbados. E porque a gente não sabe o que é normal, a gente acha que está estranho, a gente acha que tem um problema com a gente e, às vezes, na pior situação, a gente acha que está deprimido. Né? E luto não é depressão. Não é depressão, não. Tem diferença. Aí a gente vai falar sobre essa diferença já. Você falou de culpa. Algumas pessoas podem sentir culpa de superar o luto e decidem, então, viver eternamente no luto? Sim. A gente vê isso, por exemplo, muito frequentemente na perda de filhos. Né? Para uma mãe deixar de ser mãe, não deixa de ser mãe. Né? Então, a forma, muitas vezes, que a mãe mantém a ligação com o filho é se manter ligada a ele, que seja por meio da dor, que seja por meio das visitas ao cemitério, que seja por meio das orações, que seja por meio de manter o quarto dele como se ele estivesse ali. É uma forma de se manter no papel de mãe de quem se foi. Então, nesse lugar, né, muitas vezes, a mãe que, por exemplo, está assistindo uma novela e se divertiu com o último capítulo, ela se pega surpresa com culpa. Como assim? Como eu posso me sentir alegre, me divertindo quando meu filho não está aqui? Então, as reações de luto, ou mesmo misturado com algumas reações de interesse pela vida, elas podem gerar um sentimento de culpa e convidar a pessoa a se sentir obrigada a continuar triste. Né? Mas as duas coisas cabem no processo. As duas coisas cabem, mas isso é maléfico para a saúde de alguma forma? E aí talvez a gente entre um pouquinho para falar de depressão. Porque assim, a pessoa não consegue, pela culpa, viver normal, voltar a ser alegre. Mas a tristeza não adoece? A tristeza como uma reação normal a uma falta, a uma saudade, não, ela não adoece. A tristeza que tem uma outra função, a tristeza que toma um outro tamanho, uma outra funcionalidade na nossa vida,
aí sim ela pode ser um sinal de adoecimento ou ela é um fator estressor mesmo, né? Sofrer cansa. Física e emocionalmente é um desgaste. Sofrer a longo prazo coloca mesmo a gente mais em risco de, por exemplo, cair a imunidade ou de doenças somáticas. Isso também é possível. Mas, voltando, não quer dizer que um processo de luto, que é muito intenso no começo, ele vai levar ao adoecimento. Ele leva ao adoecimento quando ele não é cuidado e tendo espaço para ser vivido, né? Todo mundo precisa do seu tempo para viver o seu luto, que em geral, Cláudia, não é o tempo do outro. Né? Você gosta de mim, quer me ver bem. Então, você deseja que rapidamente eu volte ao meu estado anterior. Então, para você, já passou o tempo. Mas para mim, que acabei de perder alguém que eu amo muito e que me abriu um buraco nos meus pés, esse tempo não é o mesmo que o seu. Cada um tem o seu tempo. Exato. E esse processo é necessário. Exato. Então, pensando assim, que é um processo que precisa ser vivido para ser superado, a gente vai compartilhar algumas histórias, porque perder um ente querido, de fato, é muito doloroso, existem reações diferentes, talvez você se veja um pouquinho nos relatos da Dirce Penha, que perdeu o marido, ou talvez do Rodolfo Zani, que perdeu a irmã, e ambos passaram por esse processo e compartilham conosco agora. A vida dele foi muito triste. Porque era uma pessoa saudável e de repente teve uma convulsão e depois, a partir daquela convulsão, já perdeu totalmente a saúde e dentro de 6 meses ele se foi. Nós não esperávamos, né? Claro, foi uma coisa muito repentina. Ela não se sentiu bem com uma cólica renal, foi para o hospital. Infelizmente a infecção era muito forte e em 3 dias ela veio a óbito, né? Coisa que a gente não acreditava, porque ela era uma pessoa totalmente saudável, se exercitava, sempre fazia check-ups médicos, então assim, o susto foi muito grande. Faz 17 anos, mas parece que foi ontem. Foi há 4 anos. Tenho meu sobrinho que na época tinha 2 anos, né, filhinho dela. Então, além de tudo, a gente tinha que procurar forças para poder mostrar para ele que era uma coisa que tinha acontecido, mas que de alguma maneira a gente ia tentar resolver ou tipo suprir, né? Claro que amor de mãe, presença de mãe nunca é suprida, mas naquele momento era o que a gente inconscientemente tentava fazer, né? Nos momentos de dor, a gente aprende a ser humilde. A gente aprende a ser humilde porque na nossa vida o que faz é a união, é o companheirismo, é o amor que você tem uma pela outra. Porque a gente fala assim, ai, fulano é isso, fulano é aquilo, mas na hora da perda você vê o amor que você tinha pela pessoa. Hoje a gente consegue falar sem machucar tanto, né? Sem sangrar tanto. Mas a ferida vai estar para sempre ali. Tem, lógico, uma cicatriz muito grande, mas a gente já lida de uma maneira diferente. O conselho que eu dou é o seguinte, que você reúna suas forças, tudo que você tem de bom dentro de você, você passe para a pessoa, tente ser carinhosa, passe seu afeto, só palavras boas, palavras positivas, nunca algo que deixa a pessoa mais triste, sim, algo que deixa a pessoa mais feliz, a pessoa se sinta assim que não está sozinha.
eu acho que a união é uma das coisas primordiais para se viver o luto na família, né? Ou qualquer outro tipo de luto. Você estando perto das pessoas que você ama, que te amam, sofrendo quando tem que sofrer, claro, a gente tem que viver, a gente tem que sofrer para poder aliviar, para poder passar um pouco. Então, junto é menos difícil. Se apegar a Deus, a uma religião e orar muito a Deus, que Ele nos dá força no dia a dia. Mensagens lindas, né? Muito bonitas. Obrigada, viu? Se você também quiser compartilhar a sua história, quiser fazer uma pergunta para a psicóloga, a gente está com o canal aberto, nosso WhatsApp é o 11 9 50 45 18 40. Ali eles já deram alguns caminhos que podem ajudar o enlutado, mas o que a gente poderia falar para ajudá-los? Então, eu acho que é importante trazer essa perspectiva, né, de que só tudo é muito mais difícil. Agora, a questão é como a gente pode ajudar. Você sabe que alguns estudos mostram sobre o que ajuda o enlutado. E quando os enlutados são perguntados sobre o que o ajudou, o que eles mais disseram foi um abraço, me sentir querido, não necessariamente uma fala pronta, frases daquelas do tipo, foi melhor para ele, ou algo que sugira um conforto, que para a pessoa pode ser um conforto, mas para o enlutado às vezes soa até mal, né? Então, às vezes, aquele abraço silencioso, respeitoso, oferecer um cuidado prático, sabe, Cláudia? Num momento como dessa senhora, que ela está tão tomada pelo sofrimento, às vezes perguntar se quer ajuda com o supermercado, coisas simples que ela não consegue nem lembrar mal o número da casa dela, porque ela está tomada pelo sofrimento e por tudo que ela está pensando, como vai ser a vida dela agora, né? Então, de repente, coisas de ordem prática, né? De soluções práticas, oferecer e até perguntar como eu posso te ajudar, né? A gente, às vezes, fica um pouco intimidado pela tristeza do enlutado e a gente entende que se chegar perto vai atrapalhar. Mas, às vezes, a gente peca por isso, no sentido de deixar o enlutado muito sozinho. Então, se mostrar ativo nesse processo de ajuda pode fazer muita diferença. Do ponto de vista do enlutado, ele precisa achar os recursos que ele encontra. Algumas pessoas vão buscar a espiritualidade. A espiritualidade, por vezes, ela, para quem tem, por vezes, tem um dado momento que ela briga um pouco com Deus. Porque ela diz, puxa, eu pedi tanto a Deus e Deus não me ouviu. E ela se ressente. Esse processo ele vai mudar, mas naquele momento a pessoa às vezes não consegue fazer um bom uso da espiritualidade. Algumas pessoas, ao contrário, elas vão em busca com muita fome de encontrar alguma resposta, algum conforto. E isso pode ser muito útil, né? Ter formas de ajuda que podem ser de ordem prática, né? Então, desde coisas legais. A vida de um enlutado, a depender de quem ela perdeu, fica muito bagunçada com tomar decisões muito grandes, desde o inventário até decisões da vida financeira que mudam com quem foi para uma família, principalmente quando é um provedor. Então, ter ajuda dessa natureza é muito importante. Respeitar seu próprio ritmo. O enlutado vai ter dias que ele vai conseguir acordar e viver a vida. Vai ter dias que vai ser muito difícil acordar. E há um equilíbrio sutil entre esses dois momentos, de poder se respeitar quando está realmente muito difícil, se isso for possível, né? Se ele puder ter a condição de ir um pouco mais devagar, e eu já chego nesse ponto, e também se puxar um pouquinho, se exigir um pouquinho e falar, eu vou tentar um pouquinho hoje, eu vou tentar levantar, eu vou tentar cuidar da casa, eu vou tentar ir à igreja, eu vou tentar trabalhar. Eu digo isso porque nem sempre é possível, às vezes o contexto do nosso trabalho não nos ajuda. A gente não tem licença para o luto digna do nosso sofrimento, a gente tem 1, 2 dias a depender de quem a gente perdeu. E isso às vezes é muito complicado, porque de alguma forma a empresa, o trabalho precisa seguir, mas o enlutado ainda está muito incapacitado. Então, às vezes, ter esse espaço de um apoio, de uma sensibilidade para que ele vá retomando aos poucos, pode ser muito importante para ele e também vai ajudar na produtividade dele para com o trabalho, para com os colegas do trabalho.
Eu tô gostando tanto de tudo que você tá falando e tá me trazendo uma nova perspectiva, porque a gente já teve momentos aqui de conversar sobre luto, sobre tristeza e depressão, e a gente já recebeu uma informação de que, assim, o luto só pode durar 3 meses. Passou disso, precisa procurar um psiquiatra, tem que entrar com medicamento, e você tá falando que não. Isso é confortante, assim, porque é cada um com a sua dor, né? E cada um no seu tempo. Isso é muito importante. E assim, sabe, Cláudio, que a gente vê na nossa experiência que a maioria das pessoas já chega medicada. E isso é uma questão que, assim, a pergunta que eu faço é, esse remédio está a serviço do quê? Está a serviço de um enlutado que realmente está com muitas dificuldades, por exemplo, dificuldade para comer, dificuldade para dormir, dificuldade para seguir a vida minimamente, né? Ou está a serviço das pessoas em volta que não sabem conviver com a tristeza. Então, essa questão do remédio é uma questão muito séria. Quem decide isso é o médico que vai avaliar o enlutado, né? Agora, nada pode ser avaliado como disfuncional em 3 meses de luto, 6 meses de luto. Aliás, o que a gente costuma dizer é que o primeiro ano do luto, ele é uma montanha-russa, em que a pessoa vai experimentar uma série de coisas acerca da saudade que fica, né? Como o irmão diz, né? Tem 4 anos, a gente consegue conviver com a dor, mas ela é uma ferida. No primeiro ano, a ferida está aberta e purulenta. Agora, a outra coisa é se ajustar à vida que ficou. Isso também é um fator muito estressante para o lutado, assumir todas as mudanças que vêm com o luto. Eu costumo brincar que o luto é como um balaio de caranguejo. Você já viu um caranguejo ser puxado do balaio? Quando a gente puxa um caranguejo, vem um monte agarrado junto. Quando você perde alguém, tem um monte de coisas que mudam a nossa vida e que a gente nem sabe que acontece na vida do enlutado. Então, ele tem que ter um tempo para isso. Então, pensar que ele vai funcionar de um jeito normal ou ainda do jeito que ele era antes é uma exigência infindável. Mas é claro que nesse primeiro ano a gente espera uma oscilação que vá colocando ele de confronto com a dor e com a vida, com a dor e com a vida. A gente costuma dizer, falando um pouco do relato do irmão, que essa dimensão de como a gente sabe que o luto está melhorando. Quando a gente está caminhando, a gente vê o enlutado nos seus primeiros momentos, a gente percebe que a dor engole o enlutado. À medida em que o luto evolui, e que o enlutado vai caminhando, a gente percebe que o enlutado dá conta da dor. Ela está lá. O que muda é o tamanho dela diante da gente, o tamanho da gente diante dela. Né? Então, quando ele começa a perceber que a dor é grande, mas que ele começa a enfrentar a vida e ter força, e ter esperança, e ter vontades, e não se sentir mais consumido pela tristeza, é um sinal de que as coisas começam a encontrar um caminho possível para seguir. Perfeito. A gente tem a consideração da Cida e ela fala, eu perdi meu pai, 4 irmãos e a mãe, nunca me casei, vivi só. Dos meus parentes, todos me abandonaram, só tenho só uma irmã, mas ela mora longe e eu tenho depressão. 34 anos agora, ela piorou, não tenho amigos e isso me dói muito. Teve muitas perdas. Muitas perdas e as perdas trouxeram um isolamento, né? Essa é uma pessoa que, por vezes, justamente porque ela não tem o que a gente chama do suporte comunitário, ela precisa do suporte profissional. A ajuda de um psicólogo não vem só para tratar de um luto que caminha mal. Por vezes, a ajuda do psicólogo vem para oferecer o suporte que a pessoa não tem. E isso faz toda a diferença para tirar essa pessoa do risco de adoecer. E existem hoje no Brasil muitos serviços de apoio ao luto pelos vários cantos. Depois você vai passar o contato e a gente costuma indicar para pessoas, inclusive para clínicas sociais, né, onde as pessoas que não têm condições financeiras de arcar com atendimento particular podem se beneficiar de uma ajuda de um grupo de apoio sediada por um grupo especializado. Trabalho. Bom, próxima. Cláudia, boa tarde. Quando perdi meu pai há 3 anos, me senti culpada por sofrer tanto. Não queria que ninguém percebesse meu sofrimento. Sempre fui solicitada para ajudar os outros e não conseguia ajudar a mim mesma. Isso me fazia muito mal. Graças a Deus já superei essa fase e entendi que sou humana e as emoções são inerentes à nossa vontade. Fiquem com Deus. Obrigada pela sua colaboração. A Lidiane Maria das Dores, ela diz, como mostrar para a pessoa que está em luto que a vida continua? É legal falar para a pessoa fazer o que o ente querido fazia? Se ela tem necessidade, talvez ela precise fazer isso por um tempo. Mas é claro que assumir a vida de quem foi não é exatamente um sinal de que você consegue conviver com a falta dela. Então é claro que, por exemplo, se fazer um pouquinho do que ele faz, ou que ele fazia, mata a sua saudade,
isso vai ajudar. Ela está perguntando o que falar para a pessoa que está com dificuldade. Falar assim, ele fazia isso, faça igual. Exato. Não é necessário um conselho. A pessoa vai fazer quando ela tiver necessidade, né? O que ajuda, e de novo a história do conselho, o que você acha que vai te ajudar? Porque às vezes dar voz a um enlutado, né? Ajudá-lo a descobrir o que para ele ajuda, já é um caminho de fortalecimento. Porque uma coisa é você dizer, faça isso ou faça aquilo, e tratar o enlutado como se ele não fosse capaz de descobrir o próprio caminho. Outra coisa é você dizer o que te ajuda. Vai, eu te ajudo. Esse é um caminho que ajuda o enlutado a se fortalecer. E a pergunta da Lidiane é bem assim, né? Como fazer, como mostrar para a pessoa que a vida continua. A vida continua quando existem outras pessoas, quando a gente se faz presente, eu acho que pode dar o start de que a vida continua. Que lindo isso. Olha, a próxima. Boa tarde, sou Karina de São João da Boa Vista. Como ajudar um casal de amigos que acabou de perder seu único filho, que enfrentava uma depressão e acabou tirando sua própria vida? É muito difícil acreditar. É muito difícil, é uma perda ilógica, é uma perda violenta, é uma perda estigmatizada, né? O suicídio é uma perda que assusta, que o próprio enlutado sente muitas questões em torno disso, de culpa, vergonha, porque a gente cria muitas ideias incorretas sobre o suicídio e isso torna um casal de pais enlutados ainda mais em risco de se fechar na própria dor. Né? Então, a ajuda, por vezes, vem desse apoio comunitário, de poder falar da perda sem o julgamento, né? De poder tentar encontrar, que acho que é um caminho natural, as causas da morte por conta da questão do suicídio. Será que é porque ele brigou? Será que... O suicídio é uma questão multifatorial, muito difícil de ser julgada por um determinado aspecto. Então, a comunidade tem muito cuidado no sentido de ficar apontando causas e tentando encontrar respostas, porque o casal já vai estar fazendo isso, né? Então, oferecer esse apoio sem julgamento, entender que essa perda é muito violenta, fazer todas as ajudas que a gente citou anteriormente, criar espaço, de repente, de trocas, né? De ajudar esse casal a chegar em grupos de ajuda que também existem hoje. São formas de gradativamente fazer com que esse casal encontre um caminho. Agora, lembrando que o processo de luto ele não é linear. Quer dizer, não é que a gente vai melhorando, 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 melhorando. Não. A gente melhora, piora, porque tem uma série de questões que vão pegar a gente de surpresa ao longo dos dias e vão nos derrubar. Depois a gente recupera e volta. Então, a gente tem que ter paciência com o enlutado, mais do que tudo. Né? E paciência com a nossa dor, né? E acolher essa dor. Gabriela Caselato, amei te receber. Volte mais vezes, vamos conversar com prazer, mais Cláudia. Com prazer. Sobre outros assuntos também que envolvem aí a mente humana, né? Muito obrigada pelo convite. O site que ela falou e o contato, anota para você, de repente, pegar o endereço de um grupo de apoio e ter uma ajuda, mesmo que social, que é ajuda gratuita, né? O www.quatroestações.com.br. É sem o cedilha, tá? É sem BR. Ah, é sem BR? Isso. Então, é www.quatroestações.com. Quatroestações.com, tá? E o telefone é o 11 3891 2576. 11 3891 2576. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada a você. Tudo de bom Boa pra tarde você, pra viu? você.